Fala pessoal, o Amazonas estreou na Série B do Campeonato Brasileiro. Infelizmente o resultado não foi aquilo que a gente esperava. O Sport venceu por 3-2 na Arena da Amazônia. E a gente vai falar um pouco sobre essa partida. E o primeiro ponto que eu queria tocar aqui é a questão da intensidade. Porque por mais que a gente acabe abordando aspectos técnicos, aspectos físicos, a questão do Amazonas ainda está se adaptando ao novo trabalho. O Adilson Batista chegou no início da semana com a saída do Luizinho Vieira. O Amazonas, quando jogar em casa, ele não pode ter um desnível tão grande de intensidade contra o seu adversário. Por mais que a gente saiba que o Sport é um dos favoritos para poder brigar pelo acesso, brigar pelo título, ele está numa prateleira acima, mas o fato é, quando o Amazonas jogar em casa, ele tem que apresentar um nível de intensidade pelo menos igual ao do seu adversário. Porque o Sport engoliu o Amazonas no primeiro tempo. E o segundo ponto é a questão do elenco. O torcedor sabe, desde o início de 2024, o Amazonas vem contratando a rodo os jogadores. E se eu perguntar para você, desde o início da temporada, você sabe quais são os 11 jogadores principais do Amazonas? Até com a fase do Luizinho Vieira, quantas vezes o Luizinho Vieira não mudou a dupla de volantes? Quantas vezes ele não mudou o zagueiro, o lateral? Então o Amazonas tem uma dificuldade de achar o grupo. Não conseguiu fazer isso no estadual. O estadual a gente sabe que serve para poder você ter uma preparação. O Amazonas ele acabou tendo muitos problemas. Até tentou fazer uma rodagem ali no segundo turno, né, colocando alguns jogadores reservas, mas o resultado acabou não sendo muito bom. Então, assim, precisa saber o grupo, precisa entender qual é o seu elenco. Quando a gente olha, por exemplo, para o Manaus, que vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro, a gente sabe qual é o time titular do Manaus. A gente sabe que é o Vinícius, o André Vitor, o Gutierrez, o Gabriel Recife, o Wendel Nery. A dupla de volantes é o Garibe, com o Felipe Tiririca. O meio armador é o Adenilson. O atacante pelo lado, o Renanzinho. Pelo outro, o Roney. O centroavante, o Rafael Ibiapino. O Amazonas a gente não consegue ter isso. É claro que o Adilson vai ter tempo para poder trabalhar, isso aqui é só o início de trabalho dele. É necessário o torcedor também dar esse tempo para que ele consiga implementar as suas ideias. Isso não acontece em 2 semanas, isso não acontece em 1 semana, isso não acontece só em 1 mês. O campeonato é longo, é um campeonato de 38 rodadas. A diretoria, principalmente, precisa ter essa paciência. Então, a gente sabe que o campeonato do Amazonas, o choque de realidade, pode ter chegado nesse jogo contra o Sport, para entender que esse é um campeonato, pode ser um campeonato de permanência, pode ser um campeonato para poder tentar se consolidar na Série B do Campeonato Brasileiro. E não tem problema nenhum nisso, não tem problema nenhum em você chegar no campeonato que você vai estrear e você conseguir primeiro tentar se estabilizar para depois buscar voos maiores. O Amazonas não vai sempre subir de uma divisão para outra, de uma divisão para outra. Seria maravilhoso se isso acontecesse. Se a equipe, de uma hora para outra, encaixasse de uma forma que subisse esse patamar. Mas hoje, nesse momento, é importante colocar os pés no chão, entender esse resultado e continuar o trabalho. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar aqui, eu quero saber a sua opinião. Não esquece de deixar o seu like, de apertar no sininho, compartilhar, para a gente poder continuar aumentando aqui essa comunidade, né, sobre o futebol amazonense. Esse daqui é um canal 100% sobre o Campeonato Baré, sobre o nosso estado. Então, eu espero vocês nos próximos vídeos e até mais.